Minha IA virou o meu advogado, gente. Olha o que deu. É isso mesmo que vocês ouviram. Coloquei a minha IA para ser o meu advogado. Ou advogada. Bom, isso não importa, gente, mas eu nunca imaginei que um dia a inteligência artificial ia virar o meu advogado. Legal! Bem louco! Eu recebi um processo, galera, e achei que não tinha saída. Então eu resolvi colocar toda a minha história dentro da inteligência artificial. O que ela respondeu mudou completamente a forma que eu enxergava esse caso, galera. Então, olha, será que a inteligência artificial consegue resolver esses problemas judiciais? Será que ela conseguiu resolver o meu problema? Não sei. Vamos ver nesse vídeo aqui, tá? Então, pessoal, já deixa o like, tá? E segue o canal para vocês não perderem mais vídeos como esse, gente, sobre inteligência artificial. Então, galera, antes de eu entregar o resultado aqui, se a inteligência artificial conseguiu resolver o meu problema, galera, eu vou ter que contar para vocês a minha história para vocês entenderem, gente. Senta que lá vem a história. Galera, eu vou ser mais breve possível, porque a intenção aqui é mostrar inteligência artificial, tá? Mas se você quiser ouvir essa história na íntegra, galera, deixa nos comentários aqui. Eu quero ouvir a história, Maurão, para mim poder falar com vocês, ok? Então deixa nos comentários, galera, que eu vou trazer outro vídeo falando dessa história na íntegra para vocês, ok? Gente, tudo começou em 2014, quando eu vendi um carro, galera. Olha, tinha um carro, um Vectra 95, pessoal. Carro que só me deu problema, tá? Só me deu prejuízo. Vendi esse carro para uma pessoa que vendeu para outra pessoa. Gente, se eu ver essa pessoa hoje, eu nem sei quem que é mais. Então, vendi o carro. Eu confiei na palavra do comprador que ia transferir o carro. Não fiz, galera, comunicado de venda no Detran. Não façam isso nunca na sua vida, gente. Comunica que você vendeu o carro. Senão, a lapada vem e vem com força, pessoal. Hã? Hein? Então, gente, eu persisti com o cara para transferir o carro. Gente, olha, foram 3 anos tentando fazer o cara transferir esse carro e ele não transferia de jeito nenhum. Foi até que em 2019 eles prenderam o carro, galera, porque ele não estava mais pagando documento, não estava acontecendo nada. Eles prenderam o carro com ele. Foi pro pátio. Eu falei assim: ufa, agora eu sei onde o carro tá. Beleza, deixei. Gente, nesse momento eu poderia ter buscado o carro, seria mais lucro para mim, porque apesar da documentação dele estar muito atrasada, pelo menos eu ia ter o carro em mãos. Mas não foi isso que aconteceu. Eu deixei ele lá achando que não ia dar BO para mim, galera, mas foi totalmente ao contrário. Se fodeu. Esse carro foi leiloado e no mês de julho eu recebi uma intimação para comparecer lá no juizado especial, pessoal. Adivinha? O pátio que o carro estava me processou e tinha uma dívida lá de quase R$ 8.000, galera, que eu tinha que pagar porque eu não fiz comunicado de venda do carro e eu não tinha prova que eu tinha vendido o carro para outra pessoa, galera. Então eu fiquei numa situação muito ruim. A vida do crente não é fácil. E como todo bom mão de vaca, eu não quis pagar advogado, né? Pra que pagar advogado? É claro! Se existe aí, ó, inteligência artificial para resolver todos os nossos problemas, fui na minha IA, galera. E olha só, gente, contei minha história toda pra IA. Eu abri aí a caixa de Pandora, então eu vou mostrar para vocês na tela do meu computador aqui toda a minha conversa com a IA e também saber se ela realmente resolveu o meu problema. Apesar, galera, de eu ter conversado com a IA depois que eu já tinha ido aí nessa audiência. Então, vai fazer um suspense aí se deu certo ou se não deu. Então, galera, essa aqui é a minha conversa com a IA, ok? Eu comecei perguntando ela se ela conhecia sobre as leis, né, de Minas Gerais. Eu até coloquei errado aqui, ó, escrevi Minas Gerais, mas ela entendeu. Aí ela, sim, conheço, eu posso te ajudar, tanto com as leis de Minas Gerais, né, quanto com a legislação federal que se aplica
no estado. Aí ela colocou aqui, né, no que ela podia auxiliar, em quais assuntos. Aí eu perguntei, né, eu fui aqui, falei que ia falar com ela o que aconteceu comigo. Falei. Aí ela pediu, né, para mim colocar passo a passo o que aconteceu exatamente e tal. Eu fui e contei a minha história aqui, gente, de tudo que aconteceu, ok? Então essa foi a resposta dela, pessoal. Mauro, pelo que você me descreveu, eu acredito que ainda pode haver argumentos para revisar essa cobrança, mas isso depende de analisar o processo, principalmente o acordo que você assinou. Alguns pontos chamam bastante atenção. Ela colocou os pontos aqui que chamavam a atenção dela. Você vendeu o carro em 2014, mas infelizmente você não fez o comunicado de venda no Detran. Pela legislação de trânsito, isso faz com que você continue sendo considerado proprietário perante o órgão, até que a transferência seja registrada. Isso acabou permitindo aí que o IPVA e multas e outras responsabilidades permanecessem vinculados ao seu nome. Então, o carro ainda continuava no meu nome. No segundo ponto aqui, ela fala que você afirma que nunca foi notificado sobre o leilão. Esse é um ponto importante. Antes do leilão, o proprietário deve ser notificado pelos meios previstos em lei. Eu não fui notificado, então ela viu essa possibilidade de eu ter algum argumento depois. A notificação, pessoal, se não for possível, normalmente também há publicação por edital. Só que essa publicação por edital, pessoal, eu não vou saber que o meu carro está sendo ali leiloado, a não ser que eu pegue o edital, abra ele todo e esfolio e vejo ele, gente, que tipo assim, é quase impossível pegar um edital, porque eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de estar vendo leilões aí. Então, ó, ela continua aqui, ó, dependendo do que ocorreu no seu caso, pode existir discussão sobre a regularidade do procedimento, gente, porque realmente ele não me avisou, ele tinha que ter me avisado sobre este leilão. E o terceiro ponto aqui, galera, olha, o pátio alega que o valor do leilão não quitou toda a dívida. Em Minas Gerais, a legislação prevê que, se o valor arrecadado do leilão não for suficiente para quitar todos os débitos, o saldo remanescente pode continuar sendo cobrado do proprietário que constava no registro do veículo. Gente, então, como o carro estava no meu nome, galera, essa dívida toda foi para mim do valor do leilão. Se fodeu. Só que eu tenho que ressaltar aqui, gente, que não foi me dado os valores lá do carro, do custo do carro, do quanto foi vendido o carro no dia do leilão, nada disso, gente. Eles só me deram um valor lá e pronto para me pagar. E aqui, pessoal, ele fala sobre o acordo. Olha só, se você assinou um acordo homologado pelo juiz, normalmente isso encerra a discussão sobre aquele processo. Ainda assim, existem situações excepcionais em que é possível discutir o acordo. Por exemplo, se houver algum vício, né, ou erro de, tipo assim, coação ou outro problema relevante, se o acordo descumpre alguma norma ou se houver alguma irregularidade grave no processo, é mais difícil do que recorrer antes do acordo. Então, como eu fiz o acordo, gente? Porque eu perguntei o chat GPT depois que eu já tinha feito o acordo. Lógico, se eu tivesse pesquisado antes, pessoal, eu não teria assinado esse acordo de jeito nenhum. Tanto é que depois eu liguei para um advogado e ele falou para mim não assinar qualquer acordo, tá? Eu tinha que ter ido realmente com o meu advogado. Só que eu achei que esse processo, gente, era um processo mais simples e não era. Lá eu acabei me precipitando e assinei o acordo e fiquei com essa dívida aí de quase R$8.000. O que eu, Mauro, tiro de conclusão dessa situação que aconteceu comigo, gente? A IA, ela consegue hoje substituir um advogado? Eu não vou dizer que nunca, tá? Mas a IA, galera, serviu para mim para entender o processo. Se eu tivesse consultado ela antes, eu teria chegado lá entendendo melhor como seria o meu processo e como eu conseguiria lidar com aquela situação ali, gente. Mas ela agora não substitui um advogado. Por quê? Quando eu liguei pro advogado, gente, a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: não assina nada,
não aceite nada. Não foi o que a IA me disse. Então, por esse processo de pensamento, a IA não tem essa maldade que um advogado presencial tem, galera. Então, ela vai servir só para te dar um norte, para você entender melhor a situação. Mas sempre, gente, conte com um profissional qualificado, estudado, para resolver este tipo de problema, gente, ok? Esse é o vídeo, tá? Se você já gostou, pessoal, gente, deixa o seu joinha, tá? E segue o canal para você ter mais informações sobre inteligência artificial. Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e já segue, porque vai ter muito mais vídeos como esse, tá? Eu agradeço para você que ficou até aqui, gente, e comenta. Eu fiquei até o final. Tamo junto e valeu, galera!